Tempo não, vambora para o vídeo. Vamos lá, Marcos Leonardo no São Paulo, né? Não é a ideia do Petros, a possibilidade real financeira de contratação. Marcos Leonardo no São Paulo vai depender exclusivamente da vontade do jogador. A família São Paulina, ele São Paulino, em termos financeiros, ele não viria para o São Paulo. Palmeiras fez proposta, Flamengo acaba de fazer uma proposta e foi quem vazou essa situação toda. Então, faltam 2 dias para a janela. Todo mundo quer contratar o Marcos Leonardo, que não tem a sua continuidade no futebol árabe garantida, né? Todos os clubes brasileiros e alguns europeus. Se ele for jogador do São Paulo, vai ser no esquema Marcos Antônio, por vontade própria, pessoal da família. O São Paulo não tem como competir com Flamengo, Palmeiras e outros times mais fortes financeiramente. Então vai depender muito dele, da vontade dele e da abnegação dele. Notícia que tá mexendo com o torcedor do São Paulo. O Al Hilal, hein? Falta só o Al Hilal dar aquela liberadinha bonita para que o Marcos Leonardo seja contratado pelo São Paulo até o final de 2025, 31 de dezembro de 2025. Por quê? O Al Hilal, né, não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, iria só pela Champions. A possibilidade nessa janela de uma transferência começou a ficar cada vez mais clara pelo fato dele querer jogar, querer vitrine, porque o Marcos Leonardo pensa em seleção brasileira, pensa em Copa do Mundo, e vamos combinar, ele tem bola para isso, né? Então ele quis dar uma olhada no mercado. O São Paulo, assim como outros clubes do Brasil, sondaram a possibilidade. 5 dias atrás, o São Paulo disse, olha, com esses valores de salário, sem chance, tem que pagar transfer, sem chance. Então o São Paulo dava como praticamente nula a chance de contratar o Marcos Leonardo. Só que a coisa começou a virar a partir do momento em que a janela foi tendo a proximidade do fim. E aí o Marcos Leonardo começou a avaliar o Brasil como algo positivo para essa vitrine, pensando em Carlo Ancelotti, olhando ele mais de perto ali, né? Então a coisa mudou de figura. O São Paulo, inclusive, não deve pagar transfer, né? Não vai pagar transfer e não deve pagar o salário. O salário continuará sendo pago pelo Al Hilal. A tendência é essa, tá? A tendência é essa. Mas, obviamente, a gente vai trazer mais detalhes e bastidores dessa negociação. Fato é que só falta um sim. São Paulo está empolgado nos bastidores, claro, com muita cautela, mas a tendência é que Marcos Leonardo seja jogador do São Paulo em 2020. A torcida do São Paulo está enlouquecida com a notícia que trouxemos aqui na ESPN Brasil, eu e meu parceiro Bruno Andrade, de que Marcos Leonardo está próximo de vestir a camisa do São Paulo até o final de 2025, dezembro de 2025. Essa possibilidade era inviável 5 dias atrás, porque o São Paulo consultou, soube dos valores e, obviamente, o São Paulo não tinha esse dinheiro para tentar ali um empréstimo pago ou uma saída do Marcos Leonardo em relação ao Al Hilal, já que ele não vai ser inscrito no Campeonato Saudita. Então, o São Paulo ouviu essa consulta, fez essa consulta e ouviu que o valor era inviável. Mas o que acontece? Marcos Leonardo repensou assim esse movimento nesse momento da carreira, né, com o Al Hilal. Por quê? O Marcos Leonardo quer muito seleção brasileira, quer uma vitrine, né, para que Carlo Ancelotti possa vê-lo jogar numa vitrine, e aí começou a repensar uma questão de futebol brasileiro. Vários clubes sondaram o Marcos Leonardo e ele acabou escolhendo o São Paulo, né? Sem dúvida nenhuma, o apelo nas redes sociais, né, nos últimos dias, o torcedor de São Paulo invadindo as redes sociais do Marcos Leonardo, falando, resgatando fotos de quando ele era criança e ia no Morumbi torcer pelo São Paulo com a camisa do São Paulo. Isso acabou mexendo muito com o Marcos Leonardo, que escolheu, e é importante isso, ele escolheu jogar no São Paulo. A questão salarial, como é que fica? O São Paulo está com problemas financeiros, não vai pagar transfer desse empréstimo, e o Al Hilal deve pagar os salários do jogador. Então, assim, é uma questão que, obviamente, a gente vai apurar e trazer mais detalhes para vocês, mas a tendência é essa, do Al Hilal pagando o salário do jogador enquanto ele estiver atuando pelo São Paulo e, obviamente, pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. Então o Marcos Leonardo, além do fato, obviamente, de ser torcedor de São Paulo, de entender que ele pode realizar finalmente um sonho de infância, de jogar no clube do coração, clube também do seu pai, ele vê a possibilidade de também estar mais perto do Carlo Ancelotti, o Carlo Ancelotti aí, quem sabe, começar a convocá-lo, e aí ele tem um planejamento de estar na próxima Copa do Mundo. Ele entende que pelo que ele fez no Al Hilal, sendo um dos grandes destaques da Copa do Mundo de clubes, ele pode realmente se tornar reforço do São Paulo e
conseguir uma continuidade na carreira a ponto de estar na próxima Copa do Mundo. Ele vê essa vaga pela camisa 9, vaga hoje na seleção brasileira. O staff do Marcos Leonardo ajudou muito nessas tratativas e há um ponto importante que nos explica também o motivo que faz o Marcos Leonardo chegar no São Paulo. Até o atleta poderia entrar na FIFA, por quê? O Al Hilal não inscreveu o Marcos Leonardo na Liga Saudita, ele poderia ficar ali só treinando e sem oportunidades. E aí ele poderia entrar na FIFA para ter todo o valor do contrato, e olha que o contrato dele é longo, é até 2029, ter o valor todo do contrato, rescindir esse contrato, porque o Al Hilal estaria impedindo ele de trabalhar. Então, para não correr esse risco, também o Al Hilal vê como uma boa oportunidade esse empréstimo curto, para ele continuar jogando, para ele poder ter essa oportunidade. Até do que a gente conseguiu por parte do São Paulo, o Al Hilal bancaria os salários dele nesses próximos 4 meses. Então o São Paulo não desembolsaria nenhum valor referente à contratação do Marcos Antônio, seja pelo empréstimo gratuito ou também por conta do Al Hilal pagar esse salário todo dele. Hoje ele ganha em média algo de 3 milhões de reais lá no Al Hilal, e aí o clube saudita bancaria todo esse custo. Então o Marcos Leonardo fecharia com o São Paulo até empréstimo até o final do ano, até dezembro. O Al Hilal pagaria todos os seus vencimentos e aí ele poderia jogar, ter continuidade. Ele está bem, ele está inclusive bem entusiasmado com essa possibilidade. A gente conversou com uma pessoa, foi uma apuração rápida, não deu ainda para pegar mais detalhes. Mas muito na correria para poder trazer essa informação em primeira mão aqui. Então, até só para trazer mais detalhes, né? O Gabriel Sá, que neste momento está num avião, né? Por isso que não está nessa live aqui. Trouxe a informação aqui pelo nosso X, também está no nosso Instagram, no Arquibancada Tricolor. E é uma informação, não é um rumor, né? Finalmente temos aí algo novo, temos uma informação sobre esse caso aí de Marcos Leonardo. Então vou ler na íntegra aqui essa postagem que foi feita pelo Arquibancada junto com o Gabriel Sá em collab agora alguns instantes atrás aqui. Então, abre aspas, informação, São Paulo e Al Hilal intensificaram as conversas por Marcos Leonardo nas últimas horas. O empréstimo somente até o fim do ano, sem opção de compra a princípio, mas para dar vitrine para uma venda em janeiro e um contrato bem voltado para jogar a Copa Libertadores. Conversas acontecem e caminham. Então, sim, pessoal, pode ligar o modo ilusão aí, porque parece que a coisa intensificou mesmo. A gente já viu outras postagens aí dos amigos da ESPN, GE, TNT Sports, Casé TV, todo mundo já retweetando, repostando, né, essa informação. E, de fato, então surge aí essa possibilidade. Então, só para trazer aí com mais detalhes para a nossa audiência, o jogador está no Al Hilal, da Arábia. Não está sendo utilizado, né, não está ali sendo aquele jogador que esperavam por lá, né, sendo titular absoluto, incontestável. E aí o São Paulo já tinha feito uma sondagem inicial com o jogador e agora, num princípio, o primeiro momento, os valores assustaram, né? Que é aquela premissa que a gente sempre brinca, né? Fala, São Paulo consulta, mas os valores assustam. De fato, realmente, os valores são absurdos para uma possível compra. O Al Hilal investiu cerca de 40 milhões de euros para contratar o jogador, então impossível. Mas essa conversa vinha tentando ser feita no sentido de um empréstimo. São Paulo trazer o jogador que não estava sendo utilizado, São Paulo sendo uma vitrine importante para o atleta, já que está na Copa Libertadores, na fase do mata-mata, precisando de um atacante, já agora que a gente teve a lesão do André Silva, sempre falo André Dias, né? Do André Silva, e o São Paulo ainda sem possibilidade de contar com o Caleri nesse momento, tendo ali Tapia e Dineno, além de outros jogadores como Henrique Carmo, Luca, mas com características diferentes de um homem de área. E aí, com isso, essa possível conversa, essa negociação não havia sido descartada totalmente. O São Paulo também correndo contra o tempo, porque a janela de transferências se encerra às 11h59 de segunda para terça-feira, né? Terça-feira já se encerra, né? E aí o São Paulo tem muito pouco tempo. E a gente brincava até aqui no grupo de WhatsApp do Arquibancada Tricolor que se não fosse hoje, não ia ter mais tempo hábil, né, para o São Paulo tentar alguma coisa. É interessante informar também que Flamengo e Palmeiras já fizeram sondagens e até possíveis propostas, tentativas de contratação do Marcos Leonardo. O que pode contar a favor do São Paulo nesse ponto? Um interesse do jogador em jogar no São Paulo.
É claro que todos eles são profissionais, né? Mas tem todo um apelo ali de coração, porque de infância, Marcos Leonardo era torcedor do São Paulo, tem fotos dele criança com a camisa do São Paulo. Claro que isso é só um desejo muito mais de nós torcedores aqui para que isso pese. Mas algumas condições interessantes. Marcos Leonardo, se chega no São Paulo, ele é titular absoluto nesse curto tempo, até dezembro. No Flamengo, não que ele não fosse titular absoluto, mas ele teria a concorrência de Pedro, de outros jogadores ali também. No Palmeiras, teria essa possibilidade, claro, também dele ser titular, porém você teria uma concorrência com Flaco Lopes, Vitor Roque, fazendo outra característica de jogo, mas ele teria ali alguma sombra, alguma concorrência nessas duas equipes, que claro, tem um poderio financeiro muito maior do que o do São Paulo hoje. Porém, no São Paulo, Marcos Leonardo teria ali totais condições de já chegar sendo titular. O São Paulo tem essa necessidade aí extrema de trazer um cara pro ataque. Ontem, né, como pudemos ver no jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo faz um bom jogo, uma bela partida ali, mas o São Paulo carece muitas vezes de um pouco mais de capricho na finalização, né? E dessa forma aí o São Paulo precisa desse nome dentro da área, precisa de um camisa 9.